Para quem não me... Eu posso me apresentar, né, Rony? Claro, fica à vontade. Tá. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra, sou mãe da Mariana, da Júlia, sou irmã da Suzana, e essa noite eu vou estar trazendo uma palavra para vocês. Mas antes eu gostaria que alguém começasse com uma oração, desse o início orando, né? Alguém se habilita? Posso orar, Sandra? Pode orar. Pai, te agradecemos por mais esse dia. Quero te agradecer pela vida da Sandra, Pai, que hoje se dispôs em trazer uma palavra direto do Senhor para nós, Pai. Te damos graças por a gente poder compartilhar e receber cada vez mais da tua palavra, saber do que o Senhor deseja para nós, que a gente possa crescer, Pai, no Senhor. Te louvo e te agradeço por a gente ter essa plataforma para que a gente possa estar conectados, Pai, com os irmãos em comunhão, falando, comentando, compartilhando da tua palavra e crescendo, Pai, em unidade. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que nessa reunião o Senhor possa guardar o coração de cada um e que tua palavra venha crescer em nós, venha nos amadurecer, nos transformar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus, já te peço que o Senhor guarde cada casa, Pai, de cada um que aqui está participando. Em nome do Senhor Jesus, não deixe com que nada venha atrapalhar esta reunião, nada venha nos tirar do foco, Pai. Em nome de Jesus, te louvo e te agradeço mais uma vez, Pai. Amém. Amém, Jesus. Já vou começar, só vou pedir só um pouquinho. Então, eu já vou começar, então. Eu vou pedir para vocês abrir a Bíblia lá em Mateus 14. Mateus 14, nós vamos ler alguém vai ler? Não, melhor. Cada um vai ler uma parte, porque são bastante versículos, porque é do 22 ao 33. Mateus 14, né? Isso, do 22 ao 33. A palavra hoje a gente vai estar falando alguma coisa sobre dúvidas. Aí eu vou dar uma introduçãozinha que fala assim, enquanto vocês procurem, eu vou falando. Então, nós adolescentes, porque eu me considero uma adolescente, claro, né? Vivemos algumas mudanças hormonais e ao redor de nossas cabeças, geralmente tem alguns balãozinhos com muitas e muitas dúvidas e incertezas. Então, isso a gente vai, né? Nós vamos estudar na Bíblia algumas passagens que vai falar sobre dúvidas, para a gente poder aprender também sobre essa palavra, que no nosso dia a dia acontece muito, a gente tem muita dúvida, muita incerteza, muita coisa acontece, principalmente na adolescência, né? Às vezes na vida inteira. Então, vamos lá. Abriram, todo mundo achou? Sim. Tá. Então, eu vou pedir, tipo, a Sofia vai ler o 22, 23, o Breno vai ler o 24, 25, o Bernardo vai ler o 26, 27, a Suzana pode ler o 28, 29, a Mariana pode ler o 30, 31, e aí a Júlia finaliza com 32, 33. Vamos, cada um vai ler uma partezinha. Espera que eu estou um pouco perdida. Qual é o livro? Mateus 14. 22, 23 é o teu. Tia Suzana exercitando a paciência com sucesso.
Mateus 22. Mateus 14, 22. Exato. Pode começar? Pode começar. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Próximo. Vinte e quatro, 25. Tu tá mutado! Breno, tá sem microfone. Eu tô sem microfone? Não, era para vocês lerem linguagem de sinais. Ah, Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Posso ler? pode. 26, 27. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se e disse: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Agora sou eu, 28 e 29. Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Agora sou eu, 30 e 31. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Senhor, socorro! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé, por que duvidaste? Agora sou eu. Tá funcionando só pra constar, porque eu tô com a internet do celular, tá? Tá. É o 32 e 33, né? Sim. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, amém, né? Vamos lá. Eu vou agora começar a falar por partes dessa passagem no qual o Espírito Santo me ministrou. Enquanto eu andava ontem na rua, eu fui ministrada nessa palavra. Então, porque essa passagem fala Jesus anda por cima das águas, em algumas Bíblias e outras fala sobre o mar, né? Mas resumindo, é sobre as águas. Então, lá no versículo 25, diz assim: já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, né, da manhã, Jesus foi até lá andando por cima da água. Gente, eu fiquei imaginando, né, nós vendo uma pessoa andar, né, nos dias de hoje, em cima da água. Na hora, nós ia pensar o quê? Nossa, aquilo ali é um truque, aquilo ali não é verdade. A gente ia duvidar do que a gente estava vendo. Isso é de certeza que a gente ia ter essa dúvida, a gente ia olhar para como que um homem consegue andar, deve ter um truque, uma mágica, né? Nós ia pensar. E realmente, assim, na hora, o que eles falaram na Bíblia? Que quando os discípulos viram, ficaram o quê? Apavorados. E até exclamaram, falaram, é um fantasma. E até eles gritaram de quê? De medo. E pensa no medo, você olhar e ver uma pessoa sozinha andando em cima da água, né? Daí lá no versículo 28,
fala assim: Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Nossa, que forte aqui. Por quê? Porque Pedro, mesmo conhecendo Jesus ali, ele teve dúvida também. Ele duvidou que o Senhor fazia com que ele andasse por cima das águas. Ele teve uma dúvida, né? E Jesus mandou que ele fosse. Ele fez o quê? Mesmo tendo medo, ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas como o medo dele era muito forte, uma onda, né? Um vento bateu, a onda bateu no barco e o Pedro começou a afundar na água. E daí sim, ele lembrou do Senhor. E daí ele começou a gritar: Senhor, Senhor, por favor, socorro. Ele se desesperou e ali o medo bateu, a dúvida com certeza foi maior e o Pedro acabou que ele começou a afundar nas águas. E lá no 31, Jesus estendeu a mão para ele, né, segurou a mão dele e disse: como é pequena a sua fé, porque você duvidou, né? Então, ali Jesus está afirmando que ele teve dúvida de que Jesus e de que a fé que ele tinha conseguiria fazer com que ele continuasse sobre as águas. Mas a dúvida foi maior e o medo também. Ele não confiou, ele não creu que Jesus poderia fazer um milagre e que ele conseguiria andar. Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos andaram com Jesus, né? Eles adoraram a Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus, né? Porque nós somos assim, muitas vezes a gente precisa ver para crer, né? A gente não acredita que há milagres, a gente acaba não acreditando, e isso, o que vem com isso? Realmente a dúvida, né? Aqui também eu escrevi assim, né? Que a dúvida, ela faz parte da vida do ser humano, porque a vida, ela está cheia de incertezas. Mas, apesar de todas as circunstâncias, nós devemos ter fé em Deus, nunca duvidar do seu amor por nós, pois, por vezes, a dúvida causa medo, né? O que aconteceu ali com o discípulo, ele teve muito medo. E o medo, ele pode nos paralisar, né? Na fé, na nossa caminhada com Cristo. Por isso, a dúvida é uma inimiga, né, que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. E por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque temos que crer e não duvidar que Ele é poderoso e fiel, o nosso Jesus. Então, a gente não pode ter dúvidas, né? Claro, é como aqui diz, né? A vida a gente tem dúvidas, incerteza. Eu penso que, principalmente, né, nós adultos também, mas os adolescentes mais ainda, porque eles estão naquelas fases deles de transformação, né, de hormônio, um monte de dúvida. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês vão lá na Bíblia procurar. Pesquisem, estudem na Bíblia. Tem várias e várias passagens que vão mostrar para vocês sobre dúvida, né, que você não deve ter dúvida. Tem lá em Mateus, né, o 14, que tem essa passagem que eu li várias e várias vezes, que é do 22 ao 33, mas isso nunca tinha me chamado a atenção tão a fundo como eu fui ler dessa vez, e realmente, assim, eu tirei um grande aprendizado, né, dessa passagem, mas lá em Mateus 21, 21, também vai falar de dúvida. Se vocês quiserem anotar e depois pesquisar, eu até vou ler alguns aqui que eu anotei. Mas lá em João 20, 27, também vai falar sobre dúvidas. Lá em Lucas 24, 38, também fala sobre dúvidas. Lá em Tiago 1, 6, também fala sobre dúvidas. Tiago fala assim: todavia, peça com fé, sem qualquer dúvida, pois quem crê com reservas e semelhante à onda do mar,
agitada e levada pelos ventos. Aqui também está falando que nós devemos ser firme, né, na fé, para que a dúvida não seja maior do que a nossa fé. E se nós tiver fé e seguir, né, ela não vai conseguir nos tirar do foco do caminho que é Cristo e de buscar na Bíblia. Lá em Lucas 24, 38, fala, todavia, ele lhes exortou, porque estais apavorado e porque tal motivo sobem dúvidas ao vosso coração. Mais uma vez ele está falando em dúvida. Marcos 11, 23 também fala em dúvidas. E com toda a certeza, eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar que este monte, levanta-te, lança-te no mar, e não houver dúvidas em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Também está falando na dúvida, né? Lá no Provérbios 3, do 5 ao 8, também vai falar em dúvidas. Depois, se vocês quiserem anotar, Marcos 11, 23 também fala. Romanos 14, 23 também fala sobre dúvida. Então, tem outras passagens que, se vocês for buscar, estudar a Bíblia sobre isso, porque muitas vezes a dúvida nos paralisa, né? Por causa do medo. Então, é bom a gente estudar. Na Bíblia, várias partes, né? Que, no Provérbios 3 ao 5 fala para confiar ao Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Ou seja, quando estou com dúvidas do que estou vivendo, estou pela carne, né? E não pela palavra do Senhor. Então, isso é muito importante, por isso que é bom a gente estar sempre buscando. E lá no livro de Judas, que é bem pequenininho, também fala, no capítulo 1, porque é só um, né, claro, é só um livro. No versículo 22 fala, demonstrai compaixão para com alguns que não possuem essa certeza. E depois, em Romanos 23, 14, diz, todavia, aquele que tem dúvida é condenado, se comer, pois não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Então, de repente, a dúvida também vem ser um pecado, que nos paralisa, né? Claro. E, bom, não sei se alguém quer falar alguma coisa, um silêncio total aí. Não? Não. Deixa eu Então, comentar rapidinho, então. Tá. Tipo assim, não que a dúvida ela seja um pecado, né? Mas que ela acaba sendo meio que a gente duvidar do que Deus tem, do que Deus tem pra gente. Ela pode encarretar outros pecados, né? Mas sempre que a gente tiver dúvida, a gente tem que procurar solucionar ela na palavra de Deus, né? Isso, né? isso mesmo. Por aí. Porque a dúvida Bem te leva isso. ao pecado, né? Quanto mais tu tiver firmado na palavra do Senhor, ela não te deixa dúvidas. Eu entendi muito forte esse último versículo que tu leu aí, Sandra. Sim. Sandra, qual que é o versículo de Judas? O versículo 22. Então, era isso que eu queria falar, né? Também, assim, que ali onde eu citei na primeira, nessa parte ali que fala, né, que a dúvida, ela faz parte da vida do ser humano. E eu mesmo, né, tenho um testemunho que eu estava na igreja, adorando ao Senhor no louvor, e aquela voz, assim, dizia, vai lá na frente, te ajoelha, levanta tuas mãos, vai lá. E eu dizia, não vou. E aquela voz insistia, né? Aquilo dizia, vai. E eu dizia, não vou, primeiro porque eu estava em dúvida, eu ainda não estava bem firme na fé, foi lá bem no início da minha conversão, então eu não estava bem firmada na fé, na palavra. E eu realmente tive dúvida, será que realmente é para eu ir? Será que estão falando comigo? Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, e aquilo ficou, vai, eu não vou, vai, eu não vou. Enfim, eu não fui, porque eu tive dúvida, né? Eu fiquei dúvida, fiquei
insegura, com medo. Nossa, eu tive vários sentimentos. Tive medo, tive a sensação de que não era comigo, não estava falando comigo, enfim. E hoje, né, que eu estou, claro que eu já pedi várias vezes perdão ao Senhor por aquele momento, que eu realmente não estava firmada ainda na fé, mas hoje eu tenho o entendimento que o que o Senhor queria que eu fizesse ali, né? Que eu fosse lá na frente, que se eu ficasse de joelho, levantasse as minhas mãos, naquela noite, quantas vidas eu poderia ser salva, né? Ali, de repente, Jesus estava querendo mostrar para as pessoas, podia estar quebrando ali a vergonha, a humilhação, né? Porque eu ia estar lá na frente, eu pensei na hora, nossa, eu vou ser humilhada? Não vou ser humilhada, porque não era o que eu tinha que fazer, não era para mim, e sim para Jesus, era para ele que eu tinha que fazer, era ele que estava pedindo, né? Era para as pessoas verem o que ele queria, não era eu. Claro, a gente fica com vergonha, fica com dúvida, meu Deus, que vergonha, eu vou lá fazer o quê lá? As pessoas vão pensar que eu sou louca. Mas não, Jesus queria que eu fosse lá para as pessoas se espelharem e ver o amor dele, né? Porque quando você rende a ele, pensa, quantas pessoas eu fiquei, nossa, que coragem, eu também quero ser assim. Muitas pessoas eu querer fazer aquilo ali também, mas eu não entendi no momento. Por quê? Porque eu tive a dúvida. Então, como é importante na nossa vida quando a gente sentir algo assim, porque quando você busca o Senhor, quando você busca na palavra, ele sempre vai falar contigo, sempre. De alguma forma, ele vai usar pessoas para falar contigo, ou ele vai te dar, por exemplo, às vezes tem uma pessoa quieta lá e você sente assim, nossa, eu acho que eu tenho que ir lá abraçar aquela pessoa. Aí depois você fica, não, mas acho que eu não vou. Também já aconteceu comigo. Não, eu vou sim. Não, eu não vou. Mas aquela voz fica no teu ouvido, vai, né? E pela dúvida você acaba não indo. E às vezes a pessoa só queria um abraço, às vezes a pessoa só queria que você ficasse do lado dela conversando. E quando você tem dúvida, você não consegue, porque você não sabe se você vai ou se você não vai, né? E isso atrapalha muito em todos os sentidos, tanto na tua vida espiritual como na tua vida normal também, né? A mesma coisa quando você tem dúvidas, você fica ansioso também. Hoje em dia tem muita ansiedade, a pessoa fica ansiosa porque ela não sabe o que fazer. Se ela vai, se ela não vai, o que eu vou fazer? Então, hoje vocês viram que na Bíblia ensina sobre a dúvida. Você também pode aprender na Bíblia, na palavra, sobre a palavra dúvida. Ai, como é que eu vou saber? Vai lá, digita. Hoje você tem a internet, tudo fácil. Digita dúvida, versículos que falam sobre dúvidas na Bíblia, por exemplo, né? Se você não tem o hábito de estudar, você vai lá e digita, pesquisa na Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso. Você vai estar achando tudo o que você quer. Vai lá e digita sobre ansiedade. Você também vai achar na Bíblia. Você vai tirar suas dúvidas sobre ansiedade. Então, veja quanta coisa você pode aprender com a palavra dúvida, né? E que muitas vezes nos perturba todos os dias, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso futuro. Ai, o que eu vou fazer amanhã, né? O que amanhã vai ter uma prova? Como é que vai ser a prova, meu Deus? Vai lá, estuda. Chega na hora, tu tem dúvida. Tu se mata de estudar e chega na hora, tu tem dúvida da resposta, tu não tem certeza. Então, veja bem quanta coisa a gente pode tirar de ensinamento na Bíblia, né? E dúvida foi o que o Senhor ficou me ministrando, porque hoje, nos dias de hoje que nós vivemos com a pandemia, com toda essa era digital, nós temos bastante dúvida. Até no próprio celular, às vezes tu vai mexer, tu tem dúvida. Então, tudo isso, se tu for analisar, né, Jesus deixou escrito ali. É porque nós não temos o hábito de estudar a Bíblia. Se a gente tivesse, levasse bem firme, né, com responsabilidade, claro, com vontade, todos os dias buscando, você ia aprender muito na Bíblia, porque é um livro muito sábio. Então, assim, é o que eu queria deixar para vocês hoje, né, que foi, não sei se alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa, porque eu vejo que a dúvida, às vezes, ela nos atrapalha também, né? Então, é muito importante que nós venhamos buscar na palavra do Senhor
para nós poder ter certeza daquilo que a gente vai fazer, né? E que não deixar que o medo nos paralise na fé e também na vida, porque muitas vezes o medo, né, faz com que nós ficamos parados, né? Em tudo. Amém? Amém? Amém. Amém. Quer falar, Breno? Eu queria falar. Eu tinha visto uma vez no YouTube um discurso que um cara fez, que ele era bem famoso nos Estados Unidos, que ele dizia que você nunca deve ter um plano B, porque se você tem um plano B, você já está crendo que o plano A vai dar errado. Por isso que ele dizia, nunca tenha um plano B, sempre foque no plano A, não faça planos extras, sempre tenha fé que vai dar certo. Não duvidar daquilo que está acontecendo, daquilo que está fazendo, né? Muito bom. Bem isso. Boa palavra, hein, Breno? Então, Sandra, tu tinha falado ali sobre, principalmente os adolescentes, né? Eles têm, às vezes, toda essa parte de mudança que eles estão, né? Uma transição, e eles têm, né, essas dúvidas. Eu comparo muito a vida com Deus como se fosse a nossa vida humana normal, né? Pode ver, quanto mais experiência de vida a gente vai tendo, menos dúvida a gente vai tendo sobre tomar certas decisões. A gente consegue identificar situações, a gente consegue visualizar muito mais rápido, né? O que tomar, onde se direcionar. A gente vai tendo essa bagagem de vida, vai ficando mais velho, a gente tem mais essa experiência e a gente consegue ter esse olhar mais apurado, né? E Sim. talvez o jovem, por ainda não ter toda essa bagagem de vida que nós temos, eles acabam não tendo esse leque, digamos assim, de vivência para poder já ter uma certeza para onde ir. Só que isso na nossa vida natural não tem muito como você mudar, né? Você tem que ir vivendo as experiências e você não tem como acelerar, digamos, esse processo. Porém, na vida com Deus, o tempo é totalmente diferente, né? Uma pessoa, às vezes, que está com 40 anos, não tem tanta experiência com Deus, às vezes, como quem, às vezes, tem 10, 15 anos. Vai Sim. depender do seu relacionamento. Quanto mais você se aplicar, mais bagagem em Deus, mais certeza você vai ter para tomar as decisões daí na sua vida, na direção, em todas as situações que vai se criando, né? Então, quanto mais você confiar na palavra, mergulhar na palavra, assim como Pedro, que ele creu no primeiro passo, no segundo passo ele acabou duvidando, né? Então, se você continuar crendo no Senhor, as suas experiências vão ser cada vez maiores. E ali, antes de eu terminar, só para... Eu estava procurando aqui um versículo onde que fala ali sobre muitas águas, né? Que ali fala que Jesus andou sobre as águas ali, né? E em Ezequiel 43:2, ali fala, tem uma parte ali que fala que ele ouviu uma voz que era uma voz de muitas águas, que era como se fosse a voz de Deus. E aí eu fiquei pensando, mas, né, o que tem a ver? O Senhor me trouxe esse texto, o que tem a ver? Aí ele me fez ligar como se as águas que Jesus andou, como se fosse a palavra de Deus. A própria palavra, em tudo que o Pai falava, Jesus caminhava. Aonde Deus falava, Jesus caminhava sobre a palavra. E ali aponta para o homem, que ele começa às vezes naquilo que Deus fala, e daqui a pouco ele começa a se afundar, ele cai. Então, é isso. Posso falar? Pode. Agora sim. Então, eu estava acompanhando a leitura aqui junto, né? É um texto que eu gosto muito, porque, meu Deus, ele fala muito com a gente, né? Só que agora eu estava recebendo da parte do Senhor, assim, que, na verdade, se a gente observar, é Jesus que está provando ali os discípulos.
Então, veja que, às vezes, a situação acontece na vida da gente, é o próprio Jesus provando, porque ele fala assim, ó, coragem, sou eu, não tenham medo. Então, ele está dizendo assim, era 3 horas da manhã, quando ele apareceu, e tinha ondas, né? Tinha vento que soprava e tinha ondas. Então, ele provocou aquilo ali, para quê? Para provar, né, os próprios discípulos. Então, a gente também tem que estar atento a isso, que muitas vezes as situações acontecem porque o Senhor Jesus provoca na nossa vida para ver como que a gente vai se comportar, se a gente vai duvidar, se a gente vai correr. E ali, veja como é importante, né, a gente confiar em Jesus, que Pedro viveu a maior experiência dos discípulos, porque nenhum confiou de andar sobre as águas, mas ele sim, ele falou, Jesus, se é tu, eu quero ir também. Ele andou sobre as águas. Olha só que tremendo isso. Só que aí, claro, o que aconteceu? Ali no versículo 30 diz assim, mas o quê? Quando ele reparou no vento, o que é o vento? O problema, a situação que acontece na nossa vida, aquela situação que a gente olha e acha que é maior do que Jesus, né? A gente olha e acha que é maior do que Jesus e fala assim, não vai dar certo, eu vou afundar. Graças a Deus, Jesus está sempre disponível com a mão dele quando a gente busca, né? E diz, Jesus, por favor, me perdoa, não deu certo, e Jesus estende a mão para nos auxiliar de novo, né? E eu achei muito tremendo uma coisa que tu falou, né? Se estou na dúvida, eu estou pela carne. Ou seja, se eu estou duvidando daquela situação, essa frase foi muito forte, assim, eu recebi ela com muita força dentro de mim. Se eu estou na dúvida, eu estou pela carne, ou seja, eu não estou conectada com Jesus, não estou confiando, o espírito não está com dele, porque se o meu espírito estivesse comunicando com Jesus, eu não vou duvidar daquilo que ele faz, né? E claro, né? Se acontecer a situação, ele vai estar com a mão estendida, que foi o que falou em Judas também, né? Tenham compaixão também das pessoas que não têm tanta fé, das pessoas que duvidam, das pessoas que ainda estão caminhando. Por quê? Porque isso é o que Jesus faz. Jesus faz isso com a gente. Então, que a gente venha fazer o quê? A copiar Jesus, fazer o que ele faz, né? Ter compaixão das pessoas que ainda estão começando, né? Que duvida muitas vezes, que está inseguro, como você falou, está com ansiedade. Então, que a gente venha ser esse instrumento e dizer, olha, confia em Jesus, olha para ele, confia em Jesus, né? Eu achei muito tremenda essa mensagem, realmente ela veio assim muito forte no meu coração. Glória a Deus pela sua vida, Sandra, por ter trazido essa palavra, convidada a trazer muitas outras vezes, tá? E que Deus abençoe, que Ele derrame muito, muito, muito mais na sua vida, para que você venha derramar na gente. Amém? Amém. Mais alguém? Falar alguma coisa? Eu vou falar. Minha câmera está estragada, não tem como abrir, tá? Tá. Então, assim, eu vejo a dúvida quando a gente não entende que não está nas nossas mãos o controle. Quando a gente... Porque tudo a gente acha como ser humano, eu acho que isso já está dentro do ser humano, achar que a gente tem controle das coisas. E quando a gente passa a entender que a gente não tem controle de nada, mas que o controle está na mão do Senhor e é Ele que faz, essa dúvida ela começa a morrer dentro da gente. Ela pode até vir, mas tu vai entender, Senhor, eu tô com esse medo dentro de mim, mas eu entendo que não sou eu, e eu não posso nada, eu não tenho controle de nada, e hoje eu entendo que tudo tu tá no controle, que depende de ti. E isso vai morrendo dentro da gente, a gente vai tendo entendimento de que o controle está na mão dele, de que não é nós que fazemos as coisas, mas é ele, é permissão dele. E aí eu acredito que daí, a partir desse momento, o medo vai se dissipando na nossa vida, porque a gente não tem poder para nada, mas é ele que tem, é ele que faz, né? Então, muito tremenda essa palavra, Sandra, muito forte a questão ali que a Suzana falou, da parte ali do que tu falou, que a Suzana acabou de falar agora, é muito forte mesmo, e glória a Deus pela tua vida, que Deus te abençoe, e continue, irmã, é isso aí, glória a Deus. Amém. Amém.
E era isso que eu tinha para falar hoje, né? Que, como eu falei, ontem eu estava caminhando e fui sendo ministrada nessa palavra. E, como eu falei, é uma passagem que é bem conhecida e que, quando a gente começa a ler ela, e quando é do Espírito, né? Quando realmente o Espírito Santo que habita em você, ele vai tomando conta e ele vai dizendo, e ele vai falando. E às vezes você ainda tem dúvida, né? Mas se tu deixar mesmo ouvir o Espírito Santo e buscar nele, tu consegue realmente ter a certeza que é Jesus falando contigo, né? Amém? Amém. Amém. Os jovens aí em comentários. Eu queria falar que eu lembrei agora também que aquele ator que eu falei, que ele dizia aquelas coisas, ele competia em várias competições assim. E ele dizia que se você entrar na competição com a mente de possibilidade de perda, você já perdeu. Se você tem que entrar com a cabeça de que vai vencer com toda a certeza e que não há chance de derrota e você vai vencer. Porque se há dúvida, você já perdeu. Se a dúvida começa a afundar, né? Igual Pedro, se fica com dúvida, começa a afundar. Não lembro se não foi eu aquele, acho que é o Michael Phelps, falou alguma coisa parecida também, que era um nadador americano. Tem alguns estudos que dizem que a nossa dúvida, tipo, quando vai participar de uma competição, a gente está declarando que a gente não se acha capaz da vitória, né? Então, duvidar não é uma opção. Verdade, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. É verdade. É. Isso aí. E a maioria das coisas que o Senhor fala, ele já fez por nós, né? Tudo que aponta para a eternidade, tudo ele já fez, tudo já está feito, né? Se a gente prestar atenção em todas as profecias, coisas da Bíblia ali, claro que tem algumas que para acontecer, mas relacionadas a pessoalmente, a pessoal, individual, já foi feito. Né? Nós já fomos abençoados, já fomos glorificados, a gente já morreu, já ressuscitou com Cristo, então já foi feito. Então só basta a gente crer que isso já foi feito, já foi estabelecido. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tô achando o Cauã quietinho, o Alisson. O Alisson tava com saudade tua, Alisson, não tinha te visto mais. É que eu esqueci de botar o telefone para carregar. Ah, Eu não mexo muito. bom que você veio hoje. A Júlia tá quietinha hoje. Não quer inserir nada aí? Não, eu só penso assim que até é engraçado, né? Parece que Deus vai falando assim para unificar a palavra que vai ser dada, né? Acho muito engraçado. Eu tinha pensado em o que vem de Deus traz paz, né? Então, se a gente está em dúvida, se aquilo incomoda, se vai trazer medo, não vem de Deus, porque tudo que vem de Deus traz paz. Então, a gente sempre tem que pensar dessa forma, né? Só para incluir o que já foi falado, né? Porque foi falado tudo. Então, só mais isso, assim, que o que vem de Deus traz paz. Então, se não tá com paz, é porque não é dele, né? E daí, junto com isso, vem a dúvida, né? Porque não tá em paz. Então, a gente acaba
duvidando porque o nosso coração está incomodado, não está em paz. Então a gente sempre tem que pensar que tudo que vem de Deus traz paz. Então a gente vai estar bem em estar fazendo, ou, né, estar pensando, ou escolhendo. E eu acho que é isso. Isso. Amém. Pode ver que a dúvida, normalmente ela vem para te paralisar, né? O próprio Jesus, quando foi tentado já justamente nessa dúvida. Se tu és o Filho de Deus, né? Olha, querendo botar dúvida. Verdade. Então, paralisa, tenta. E na maioria das vezes, tu pode ver que a dúvida, se você permanece com ela por muito tempo, ela acaba se tornando um medo. E daí aquilo começa, você pensa, daqui a pouco, ao invés de você agir, você fica com medo de agir por conta da dúvida. E aí te paralisa, te impede de você prosseguir. E isso é terrível, meu Deus, isso é terrível. A gente deixa de fazer muitas coisas por conta disso, né? Por conta da dúvida, por conta do medo, né? Mas foi bem certeira essa palavra, Sandra. Muito bom mesmo. Muito bom. Um assunto que, na verdade, a gente deveria até falar mais sobre isso. Tem que fazer uma parte 2 semana que vem. E é verdade, a gente deveria mesmo, até para colocar experiências sobre isso, sobre dúvidas, né, sobre experiências dúvidas que já tivemos, ou coisas que nós queríamos fazer e não fizemos por causa da dúvida, né, incerteza, por causa do medo. Até para a gente estar alerta em quantas coisas nós deixamos de fazer, principalmente para o Senhor, né? Situações que são da nossa vontade, e às vezes coisas do mundo, assim, até é bom a gente ter essa dúvida que às vezes nos freia, mas coisas relacionadas ao reino, as coisas do Senhor, quando Ele nos fala algo, pensa quantas coisas que Ele nos falou para fazer e a gente, com medo ou com essa dúvida, achando que não era dele, a gente deixou de fazer. Verdade. Graças a Deus, Jesus não teve dúvida naquela hora. Sim. É verdade? Já pensou? E mesmo assim, ele foi orar, né? Por conta do propósito, que era um propósito muito forte. Mas ele não teve dúvida. Amém, pessoas? Amém. E para a semana que vem aí, quem é que fica à disposição aí de poder trazer uma palavra? Eu acho que a Mari levantou a mão ali. Eu tive a impressão de que ela levantou a mão. Amém? Pode ser? Então tá, Mari. Fica a sua responsa. Trazer a parte 2. Era isso então, pessoas? Era isso. Ah, não, vamos esquecer da foto, não, Mari. Alguém quer orar aí para a gente poder encerrar, então? Tem que ser outro adolescente. Eu já orei no início. Acho que a Sofia podia orar. Obrigada, tia. Te amo. Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado por esse tomedinho que a gente teve hoje. Peço para que você abençoe a vida de todo mundo possa ter uma noite boa de sono, abençoe a família de todo mundo, Senhor. E que o próximo tomedinho seja melhor ainda do que o de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Isso, galera. Vamos para a foto, então, para a gente não esquecer. O Alisson já avisou ali.
Vai tirar aí, Rony? Eu nem sei fazer essas coisas aí. Tu que é tecnológico. Pensa, se eu sou tecnológica, Viu, tamo Nil? bem. Tamo bem, tamo Ô, ótimo. tio, Calma que eu A ainda tec- tô com dúvida nessas coisas. Ainda, o senhor ainda não me trouxe revelação. ô, tio, Hã? a tecnológica tava lá mexendo no gráfico lá do trade e tirou a regra de cor lá. Aí tá eu e Acabei o pai com tentando tudo. arrumar. Não sabemos mais arrumar as Tecnologia coisas. incrível. Hoje o dog tá em outro lugar aqui. Eu nem Não, é sei que onde tá assim, o dog. Aqui. até aí? tem aqui a tela para printar a tecla, mas aquele outro dia eu tentei fazer que não saiu a foto. Então, melhor não arriscar. Bom, pelo menos isso eu sei fazer, eu não vou estragar. Vamos lá, todo mundo, sorriso. No 3 eu vou tirar, tá? Todo mundo pronto? 1, 2, 3. Aê! Tudo lindo. Show de bola. É isso então, pessoas. É isso. Deus abençoe a todos. Uma excelente semana. Temos o grupo aí, vamos continuar. Não vamos esquecer, né? A gente acaba esquecendo os desafios, mas que a gente continue orando por cada um do grupo. Né? Se quem se sentir à vontade pode postar oração, pode também pedir oração no grupo, que a gente vai estar intercedendo. Tá bom? Amém. Um grande abraço, com Deus a todos. Beijo, até quarta.